Olá, vamos trabalhar mais uma vez com exercícios comentados de transferência de calor e massa. Esse exercício 1.24, se refere aí aos mecanismos de transferência de calor e ao balanço global de energia. E ele diz o seguinte: um aquecedor elétrico de cartucho possui a forma de um cilindro com 200 milímetros de comprimento e 20 milímetros de diâmetro. Em condições normais de operação, o aquecedor dissipa 2 kW. Quando submetido a uma corrente de água a 20 graus Celsius, em que o coeficiente de transferência de calor é de 5.000 watts por metro quadrado por Kelvin. Desprezando a transferência de calor nas extremidades do aquecedor, determine a sua temperatura superficial TS. Se o escoamento de água for inadvertidamente eliminado e o aquecedor permanecer em operação, a sua superfície passa a estar exposta ao ar, em que a temperatura também se encontra a 20 graus, mas o coeficiente de convecção, típico de convecção natural, de 50 watts por metro quadrado por Kelvin. Qual a temperatura superficial correspondente? Quais são as consequências para tal evento? Então, nesse problema, a gente vai definir o volume de controle aqui, pegando aí todo o cilindro, vamos definir o volume de controle como todo o cilindro. E esse cilindro, a gente já tem algumas informações geométricas que foram fornecidas desse cilindro. Então, geométrica, a gente conhece o comprimento desse cilindro, o comprimento L, a extensão desse cilindro, e a gente conhece também o seu diâmetro. Então, a gente pode calcular aqui tanto a área quanto o volume desse cilindro. E esse cilindro vai estar gerando um calor, uma energia está sendo gerada com uma determinada taxa, que a gente no livro ele chama de potência, P, que é essa potência aqui que eu estou marcando no enunciado, na segunda linha, de 2 kW. E essa energia vai ser dissipada. Okay? O único mecanismo que ele está falando aqui, ele está falando somente de convecção. Quando ele está em água, a convecção é o único mecanismo possível porque a água é opaca à radiação. Então, essa energia gerada vai ser dissipada pelo mecanismo de convecção. Por quê? Porque está exposto a um fluido. Ok? Bom, como é que a gente monta esse problema? As nossas equações básicas, o balanço global de calor. Então, eu vou assumir aí que o nosso volume de controle vai ser todo o cilindro. Então, vou marcar todo o cilindro aqui com essa linha pontilhada, definindo o nosso objeto de estudo. Ou seja, essa equação básica, o volume, energia, o balanço de calor, vai ser aplicada ao volume de controle. Tá? E a equação do único mecanismo que a gente vai considerar aqui no caso, que é a convecção. Então, foi dado o fluxo de calor por convecção, lei de resfriamento de Newton. Ou seja, sempre que a gente falar de resfriamento de Newton, a gente está considerando sempre que a temperatura de superfície é maior que a do fluido. Ou seja, o calor está saindo da superfície e indo para o fluido. Nesse problema, a gente considera, então, regime permanente, ou seja, a gente não vai considerar o termo de acúmulo, ou seja, de variação de temperatura com o tempo, vai ser igual a zero. Nesse caso, nesse volume de controle, não tem energia entrando no volume de controle, só tem saída. Isso é igual a zero, condição 1. Então, a energia que sai vai ser igual à energia gerada. E também vamos desconsiderar efeitos de radiação. Por quê? Porque a gente está em água. Então, a solução desse problema do balanço, o que sobrou? Sobrou que zero é igual à taxa de energia que sai mais a taxa de energia gerada. Então, a energia gerada, que é a potência, é igual à energia que sai, a taxa de energia que sai. E a taxa de energia que sai, pelo mecanismo de convecção, vai ser o fluxo de convecção vezes a área. E aqui no enunciado, ele fala que, para a gente desprezar a transferência de calor, estou grifando lá em cima, a transferência de calor nas extremidades do aquecedor. Ou seja, a área de transferência de calor vai ser só a área superficial. Que área superficial que é essa? A potência vai ser a área superficial π dl. Então, a área que eu estou achurando aqui no desenho. Eu não vou considerar a área dos disquinhos, das pontas. Qual que é o mecanismo de convecção? Vai ser o H, T da superfície, menos o T do fluido. E agora a gente pode isolar o que ele quer, a temperatura da superfície nessas condições. Então, o TS vai ser a temperatura do fluido mais a potência dividido por πdlH. Nesse problema, nessa situação, no caso A, ou seja, exposto à água, essa temperatura, se você substituir todos os dados, a potência a gente conhece, são 2 kW, o diâmetro e o comprimento também é fornecido, e um H é um H grande, um H de 5.000.
né? Essa temperatura aqui vai dar em torno aí de 56 graus Celsius. Bom, aí uma pergunta que a gente faz é, nesses problemas, quando eu tenho um ΔT, tanto faz eu usar Celsius ou Kelvin? Nesse problema, é uma coisa que a gente pode pensar. Nesse caso, tanto faz, porque, na verdade, ó, esse fator que está aqui, ó, P sobre πdLH, ele é igual a um delta, uma variação de temperatura. Então, se eu colocar minha temperatura do fluido, que aqui nesse caso ela está como 20 graus, a minha temperatura vai ser de 273 mais 20 graus. Isso em Kelvin. Se você usar a temperatura do fluido em Kelvin, a sua resposta vai estar em Kelvin. Então, o valor que você vai calcular vai estar em Kelvin. E depois, o que você vai fazer? Você vai subtrair esse valor de Kelvin para passar para Celsius. Então, você soma o 273 para definir o T infinito, e depois que você calcular o TS, subtrai de 273. Então, problemas onde você só tem deltas de temperatura nas equações básicas, não faz diferença usar Celsius ou Kelvin. Então, por isso que no manual de solução desse livro, ele costuma usar esses ΔTs em Celsius. Mas se você tiver dúvida, trabalha sempre com Kelvin, que você nunca erra. Cuidado com radiação, quando a gente tiver termos aí de ter a quarta potência, aí sim faz diferença usar Celsius e Kelvin. Você não pode trabalhar com Celsius, tem que trabalhar só com Kelvin. Como é um delta, funciona por quê? Porque o delta em Celsius é o mesmo delta de Kelvin. A variação de um Celsius é igual à variação de um Kelvin. Agora, a variação de um Celsius não é a variação de um Fahrenheit, ok? A variação de 1 grau Celsius é igual a 1,8 Fahrenheit. Então, eles não são equivalentes em termos de unidades. Tá? Então, neste problema, tanto faz usar Celsius ou Kelvin. Se você colocou a temperatura do fluido em Kelvin, sua resposta vai estar em Kelvin. Se ela está em Celsius, o TS vai dar em Celsius. Agora, no caso B, o que vai acontecer, hein? Nesse caso B, quando você trocar a água e expor isso ao ar? A consequência desse caso, né, se a gente reproduzir aqui nossa equação básica, TS é igual ao T do fluido mais P sobre a potência, né, sobre πdLH. Então, o que vai acontecer quando você diminuir o H em 1, 2 zeros, ou seja, você reduziu o H em 2 ordens de grandeza, ou seja, foi de 5.000 para 50. Então, quando você faz isso, esse fator aqui ele vai ser multiplicado por 100. Então, o delta que você tinha aqui, ó, o ΔT que você tinha aqui em relação à temperatura do fluido, que foi em torno de 36 graus, esse mesmo delta de temperatura agora, ó, você vai amplificá-lo por 36 vezes 100, você vai ter um delta de 3.600 graus. Ok? 3.600 graus. Então, a sua temperatura final vai ser esse delta, que é esse fator, P sobre πdLH, 3.600 mais a temperatura do fluido, 3.620 graus Celsius, por exemplo. E é por isso que, na prática, quando você pega um ebulidor que você usa para café, no caneco para ferver a água, se você esquecer dele, essa água evaporar, ele vai ficar exposto ao ar. Ele vai chegar em 3.600 graus? Imediatamente não. Ele geralmente ele chega a uma temperatura tão alta que ele funde, ele arrebenta. E às vezes, dentro do ebulidor, da carcaça do ebulidor, a elevação de temperatura é tão grande que ele dilata aquele ar, não dá tempo desse ar sair pelas fendas, e ele rompe o alumínio, ou que é o pior, né, que é o de inox, ele estoura, ele literalmente estoura. Por que ele estoura? Porque expande o ar com uma velocidade tão grande que arrebenta o alumínio. Então, por isso que esses ebulidores, normalmente no ponto quente dele, ele quebra, ele abre, porque você fundiu o metal por excesso de temperatura. Gigante?